Quando eu mostrei essa laje do Copan para o Enjoei, eles não acreditaram. Um projeto do Oscar Niemeyer, no centro de São Paulo, numa área super generosa, singular, então tinha tudo a ver com eles. Quando a gente veio visitar o espaço, ele estava muito descaracterizado, vindo de uma reforma muito antiga, que compartimentava os espaços, pé direito muito baixo, com forro que não fazia mais nenhum sentido, carpete. A gente emergiu em pesquisa. O livro do Carlos Lemos foi um livro super importante para o desenvolvimento do nosso trabalho, onde a gente soube, entendeu com mais profundidade a história do Copan, então descobri coisas que eu não sabia, como, por exemplo, e que foi algo muito emblemático do nosso projeto, descobri que este piso, esse terraço, originalmente foi pensado pelo Niemeyer como uma área aberta, como uma extensão da rua. Hoje, onde eu tenho aquela escada, era uma rampa, né, originalmente, então eu acessaria essa segunda rua, essa rua suspensa, que seria uma área de encontro com bancos, flores, numa extensão mesmo de fluxo e de um outro tipo de vivência no prédio. Então aqui a gente consegue ter uma ideia do que era esse espaço, né? Então toda essa área, todas essas salas que estão aqui, estão fechando a varanda, estão fechando a entrada de luz. Então as reuniões ficaram numa periferia nobre que atrapalhava muito esse uso central do espaço. E a gente se mobilizou muito nesse entendimento de lugar de encontro, de reconexão talvez com esse terraço pensado pelo Niemeyer, para que essa turma, que essa nova empresa fosse muito bem acolhida no centro de São Paulo. Essa é a planta do espaço, como ele era, e o Enjoei nos deixou muito livres para poder propor o melhor que nós achássemos, né? Então existia uma relação de muita confiança sobre a nossa proposta de projeto. Fluxo para a gente é o mais importante do projeto, então decidindo-se fluxo, um bom fluxo, eu acho que é ele que resolve essa ocupação. Então a gente parte dos acessos e do entendimento de que a varanda é a rua. E a varanda, no meu raio de maior tensão, é onde eu tenho a minha entrada principal do espaço. Essa é a recepção, o acesso de chegada, onde eu saio para a varanda, ou a gente manteve um segundo acesso, um acesso secundário, para eu ter outro tipo de percepção visual quando eu entro nesse lugar, né? Quando eu entro por aqui, pela entrada principal, eu tenho uma visão onde é tudo aberto, eu vejo de um jeito muito mais longilíneo, e quando eu entro pelo acesso secundário, eu vejo esses pilares ritmados e me trazem um outro tipo de emoção e de entendimento de grandiosidade, de monumentalidade, de relação de escala. Nós definimos como premissa de projeto que nós não íamos tocar nesses pilares, que a gente não ia fechar ou compartimentar ou definir, desenhar qualquer elemento que interrompesse a percepção de ritmo dessa estrutura. Então, dito isso, nós temos entre pilares o nosso ecossistema onde os colaboradores vão estar, onde eu tenho uma luz natural que traz qualidade para esse uso, e a gente entra com cápsulas soltas que dão uma organizada no espaço sem fechar, são cápsulas que não encostam no teto. A gente consegue ver que o fundo desse espaço é muito desorganizado, o fundo dessa planta. Então a gente traça um fechamento posterior aqui, onde eu resolvo as minhas reuniões, as minhas salas fechadas, salas de diretoria, e com isso eu reorganizo, reinterpreto e faço um espaço que é muito leve, muito legível, né? Eu acho que um espaço dessa dimensão, ele precisa ter uma legibilidade muito forte para as pessoas se acharem, se entenderem e se sentirem parte dentro dessa escala. E por fim, a partir dessa minha rua, né, da minha varanda, a gente chega na esquina, de encontro na esquina, a gente brincou assim com o Enjoei, que é onde eu tenho café, onde eu tenho a minha sala do conselho, onde as pessoas trocam conhecimento, onde as pessoas se encontram. Então, com essa ideia de ocupação muito clara, muito definida, tem uma lógica, uma inteligência, uma razão de ser, o Enjoei, quando nós apresentamos para eles não mudaram nada, porque tudo fazia sentido, tudo tinha uma motivação. Definido esse conceito, a gente vem para outras decisões de projeto. Então não fazia sentido para a gente revestir uma área tão grande com um novo piso. Então a gente assume que o contrapiso existente vai ser recuperado e será ele o piso da maioria das áreas desse espaço. Então isso é importante enquanto
prazo, custo e com o resultado visual mesmo que a gente gostaria. Os pilares da fachada, que são pastilhados por fora por uma questão de tombamento do edifício e estavam maciados e recobertos por dentro, foram recuperados para deixá-los no original. Já os pilares internos, que já eram brancos, não fazia sentido algum descascar para colocá-los em concreto. Então eles são mantidos em branco e a gente trabalha aí com linhas de cor, com espelhos, enfim, para criar, fortalecer esse ritmo nessa ocupação. Os fechamentos das reuniões são todos em drywall branco. Não fazia sentido também para nós, tendo uma varanda completamente envidraçada, repetir essa solução corporativa de salas de reunião, mais uma vez de vidro. Isso ia ser mais caro, acusticamente ia atender pior, então a gente decide criar volumes, cápsulas que a gente chama, fechados, onde a gente cria brincadeiras, portas, curvas, aberturas irregulares, sempre falando em círculo e meio círculo, enfim, onde a gente começa a criar ritmos que vão se integrando aos ritmos dos pilares, às linhas que nós construímos. Então essas caixas, essas cápsulas que são brancas, elas estão nesse meio e todo esse fechamento de reunião não encostam no teto, são soltas, então trazem uma leveza, uma economia e uma qualidade acústica que a gente entende que era o que faria sentido para esse projeto. E aí, com materialidade, para a gente justamente criar esse ruído, mudar a percepção de textura e de matéria, enquanto eu tenho a área toda comum, a área externa toda nesse contrapiso de concreto, dentro das reuniões, todas as salas fechadas recebem carpetes com estampas específicas desenhadas exclusivamente para esse projeto. Nós, em colaboração com o time do Enjoei, o time de criação do Enjoei, eles desenvolveram essas estampas, onde nós escolhemos 10 cores, e a partir dessas 10 cores, cada sala tem a sua estampa específica, e aí a gente consegue trazer uma certa solenidade, né, com essa maciez dos carpetes. Você passa um portal, você muda essa percepção, você muda essa sua relação tátil e sensível quando você acessa a sala de reunião. Quando o Enjoei resolveu migrar para esse novo espaço, existia uma preocupação de se esses colaboradores, se essas pessoas gostariam de vir, né, estariam dispostos a fazer essa transferência para o centro. E o que a gente vê hoje, pela qualidade do que a gente desenhou, pelo tipo de espaço que eles receberam e que eles foram acolhidos no Copan, hoje a frequência é muito alta, as pessoas adoram o espaço, estão descobrindo o centro de uma outra forma. Então acho que isso tudo faz parte do nosso olhar sobre arquitetura, cidade, urbanismo, patrimônio.